O caos pareceu tomar conta do domingo, dia 28, lá nas eleições da Venezuela, e também a gente observou no mesmo domingo, dia 28, um risco cada vez maior de uma guerra entre Israel e o Hezbollah. Tudo isso acontecia então ao mesmo tempo no domingo, e o mundo novamente parecia então sentir os tambores da instabilidade tomando conta de tudo. Do lado da Venezuela, as eleições começavam a mostrar para o mundo o que é viver sob uma ditadura. Os relatos e vídeos que saíam de dentro do país mostravam os militares do governo abrindo até mesmo fogo para o alto para dispensar eleitores que tentavam votar. Inúmeros centros de votação foram fechados por ordens do Nicolás Maduro e a vitória de um líder opositor parecia se distanciar cada vez mais da realidade, já que sobre um regime ditatorial não importa quem vota, e sim quem conta os votos. Os jornais ocidentais apostavam ou começavam a apostar numa possível vitória da oposição, cujo candidato era Edmundo Gonçalves, um ex-diplomata que surpreendentemente se tornou candidato então da oposição depois que a Maria Machado, que era uma líder bastante popular da oposição, foi impedida pelo governo de Maduro de se candidatar, sendo inclusive ameaçada de ser presa. Embora em grande parte desconhecido, o Edmundo liderava então as pesquisas que pareciam demonstrar que os venezuelanos queriam mudanças e não queriam mais que seu país sofresse então em miséria. As crises econômicas, sociais e políticas levaram mais de 7 milhões de venezuelanos a abandonarem o país. Esse é um dos maiores deslocamentos humanos que o mundo já presenciou. A esperança pareceu tomar conta da Venezuela. Maduro permitiu que um opositor aparecesse nas cédulas do país, e a chance de tentar expulsar de vez o chavismo do país parecia surgir, já que há 25 anos o chavismo afunda o país e leva ele para o fundo do poço. O movimento socialista se favoreceu das eleições livres que existiram e conseguiram então levar o Hugo Chávez ao poder lá em 1998. A Venezuela nunca mais foi a mesma e se tornou a cada ano que passava mais autoritária. Com Maduro não foi diferente. Maduro vai suceder o Chávez e vai continuar com um regime cada vez mais fechado e cada vez mais autoritário. Nos últimos anos, o Maduro realizou um aparelhamento sem tamanho na Venezuela. As forças armadas, os tribunais, os políticos, tudo está embaixo das asas do ditador. E qualquer passo, qualquer um que seja, não passa despercebido pelo ditador. As ilusões de que as eleições poderiam acontecer em sua perfeita normalidade pareciam de certa forma ingênuas, se você possuía entendimento do que é estar sobre um regime autoritário. E mesmo que a maioria dos eleitores votassem de fato contra Maduro e de fato ele aceitasse esse resultado, eram as dúvidas que iriam depois pairar no ar de por que o Maduro aceitou sair do poder. Bom, o Maduro venceu e os rumos da Venezuela seguirão os mesmos, ditatoriais e sem chance para a liberdade, que até tentou bater na porta, mas algumas portas você dificilmente vai conseguir entrar apenas batendo nelas. Hoje nós vamos entender então um pouquinho melhor essa questão das eleições lá na Venezuela. Então já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal do Danúzio. E Matheus, solta a vinheta, que hoje é então dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli, analista de geopolítica e relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando mais informado. A Venezuela amanheceu no dia 28 de julho com grandes esperanças. Pela primeira vez em anos, Nicolás Maduro colocava sua presidência em aparente risco, ameaçando inclusive que, caso tentassem tirá-lo do poder,
que a Venezuela seria arrastada para um banho de sangue e uma guerra civil poderia atingir o país. As eleições foram marcadas por várias polêmicas, desde locais de votação sendo fechados até guardas impedindo as pessoas de votarem. Presenciamos também soldados fechando as ruas e ameaçando tomar medidas drásticas. O que estava em jogo nas eleições venezuelanas era, em grande parte, a possibilidade do país voltar ou tentar voltar a de se direcionar, então, rumo à liberdade e tentar algum tipo também de recuperação econômica. Como falamos no início, mais de 7 milhões de pessoas já fugiram do regime de Maduro e o seu possível regresso ao país também dependeria então dos resultados dessas eleições. Antes do candidato atual, o Edmundo Gonçalves, a Maria Machado, como a gente já falou, era a favorita a concorrer contra o Nicolás Maduro. Popular, ela venceu as primárias e se mostrou uma forte candidata da oposição para enfrentar o Maduro. Se sabe que o Maduro negociou com os Estados Unidos que se a Venezuela tivesse eleições livres, os Estados Unidos poderia levantar algumas das suas sanções. E esse muito possivelmente foi um dos motivos para que o Maduro aceitasse um líder de oposição. Entretanto, essas negociações não ajudaram a Maria e nem o aparelhamento do Maduro. O Supremo Tribunal venezuelano desqualificou a Maria, então, por 15 anos, ao mesmo tempo que prendeu mais de 40 opositores políticos e também ativistas. Maduro não deu sinais de estar pronto para deixar o cargo. Em fevereiro, inclusive, como a gente já falou aqui, ele prometeu a uma grande multidão de seguidores que ele venceria as eleições por bem ou por mal. Desde janeiro, o governo de Maduro prendeu 10 membros lá da equipe política da Maria. Outros 5 membros da equipe política da Maria estão, então, com mandados de prisão em vigor e estão na Embaixada Argentina em Caracas. A Virroa, que é a esposa do Emil Brantes, que é o líder do partido da Maria e que está detido desde março, classificou a captura do marido como um terror horrível. Irama Macias, que é esposa de Luiz Camacro, esposa de um aliado da Maria que estava preso, disse que a sua detenção foi uma coisa muito cruel e que não deveria acontecer em nenhum lugar do mundo. A oposição, longe de desanimar, nomeou um novo líder para substituir a Maria. O já citado aqui, então, o Edmundo Gonçalves, que até então mantinha um perfil bastante discreto aos olhos do público. A Venezuela foi levada às ruas para votar em um momento bastante delicado. O país enfrenta questões importantes que terão um impacto muito além das suas fronteiras. Entre essas questões estão supervisionar, então, o futuro, das reservas de petróleo, que são as maiores do mundo, o reestabelecimento ou não das relações com os Estados Unidos, a decisão de permitir, então, que o Irã, a China e a Rússia continuem, então, a contar com a Venezuela como um alinhado fundamental aqui na América do Sul e a gestão da crise humanitária interna que levou a Venezuela, então, que era e já tinha sido, no passado, uma nação próspera, a um imenso sofrimento. Muitas são as questões, ou eram as questões que estavam em jogo, então, nas votação, nessas eleições venezuelanas. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu notava que existia muito otimismo que realmente o Maduro poderia perder as eleições. Mas, como eu falei para vocês, não importa quem vota, importa quem conta os votos. E sobre um regime autoritário, seria muito difícil pensar que o Maduro realmente saísse do poder. Mas, enfim, eu pensei em alguns cenários enquanto eu estava escrevendo o roteiro, enquanto eu estava esperando realmente sair a confirmação ou não que o Maduro poderia ser o vencedor ou realmente ceder ao cargo. E eu fiquei pensando assim, por que o Maduro iria ceder ao cargo, Então, várias foram as possibilidades que passaram na minha mente. Bom, e se o Maduro realmente cedesse o poder? Seria, muito provavelmente, quase que um resultado de um acordo com a oposição. Ele talvez procurasse buscar realmente, junto à líder da oposição, que é a Maria, tentar algum tipo realmente de acordo para
que ele cedesse o poder. A Maria, ela tem argumentado muito que o principal desafio é fazer o Maduro perceber que ele permanecer no poder é insustentável, que o seu governo está ficando sem dinheiro, embora isso não seja totalmente verdade, e que muitos venezuelanos querem ele fora. Isso sim a gente poderia falar que é verdade. E, enfim, que o chavismo estava desmoronando de dentro para fora. Mas nós poderíamos pensar também o seguinte: como é que um regime tão fechado e que aparelhou tudo, absolutamente tudo na Venezuela, como é que ele ia permitir uma derrota do Maduro? Isso seria algo realmente que iria suscitar muitas dúvidas pra gente. Então, será que o governo da Venezuela poderia ser vítima, por assim dizer, de uma interferência externa? Seria essa questão do acordo que eu tô especulando aqui que poderia vir a ocorrer? Com certeza, caso o Maduro tivesse perdido as eleições, várias dúvidas com certeza iriam se iniciar, já que no regime do Maduro, como eu falei para vocês, o que importa é quem conta os votos. Não podemos ser ingênuos, não podemos pensar que o Maduro é um líder tão fraco a ponto de ser forçado a sair. E o Maduro tem um forte, incentivo para resistir. Ele e vários outros responsáveis do seu governo estão sendo investigados hoje pelo Tribunal Internacional de Justiça por crimes contra a humanidade. O Maduro também é procurado pelo governo dos Estados Unidos, que já ofereceu 15 milhões de dólares em troca de informações que pudessem levar o Nicolás Maduro à prisão. Por que é que o Maduro aceitaria, então, sair do poder se ele está numa situação tão delicada também a nível internacional? Por isso que eu falei, as dúvidas começariam a pipocar e seriam várias. Como a gente falou, a gente observou várias tentativas de manipulação vindo por parte, de representantes do governo do Maduro. Várias foram evidentes, como nos centros de votação, que a gente viu muita confusão, impedimento das pessoas votarem. O Maduro, muito provavelmente, também aproveitou a sua estreita relação com Elvis Amoroso e o seu controle sobre o Conselho Nacional Eleitoral. E, muito provavelmente, ele anunciou esse resultado a seu favor, sem qualquer tipo de prova, botando mais imagens ali, que ele teria vencido, então, com 51%, justamente, bem apertado, para demonstrar que a Venezuela permitiu que as pessoas votassem. Um exercício típico das democracias liberais, mostrando, então, toda a boa vontade do governo venezuelano e como a Venezuela também é democrática. E conseguiu, com isso, o Maduro, nessa eleição apertada, ele conseguiu se agarrar ao poder no final das contas e continuar, então, como presidente do país. É possível que ocorra, a partir de agora, uma pressão da comunidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos, da Europa. Muitos países provavelmente não vão também reconhecer o resultado, e a gente também pode observar que, muito possivelmente, vários líderes globais que não necessariamente estão na política, como Elon Musk, por exemplo, que tem comentado e se colocado bastante engajado com as questões políticas globais, que esses líderes eles também tentem exercer algum tipo de pressão sobre a Venezuela. Então, tentar cobrar, por assim dizer, o regime do Maduro, que a gente sabe vai esperar receber, então, apoio diplomático de seus aliados. Então, principalmente a tríade Rússia, China e Irã, muito provavelmente vão continuar apoiando o regime venezuelano, já que a Venezuela é um importante player aqui da América do Sul e que ajuda essa tríade de países ainda a conseguir se posicionar de forma substancial na América do Sul e exercer algum tipo de influência, certo? Realmente, quando a gente amanheceu na segunda-feira, dia 19, a gente já notava que esses países estavam se posicionando a favor, então, da Venezuela e das eleições do Maduro, pedindo para respeitar os resultados. O Brasil, até o fechamento desse vídeo, permanecia ainda neutro e seria afirmado que esperaria uma decisão da ONU para, então, se posicionar, certo?
Não podemos esquecer também das promessas do Maduro que eu citei para vocês aqui no início do vídeo. O Maduro, ele tinha prometido, caso então ele viesse a perder as eleições, que um banho de sangue, uma guerra civil iriam então eclodir na Venezuela. E o que poderia fazer com que a gente pensasse que talvez ele tomasse essa decisão pensando em declarar estado de sítio. Então, caso realmente o resultado fosse desfavorável ao Maduro, ele teria ainda essa carta na manga para iniciar uma guerra civil, né, por assim dizer, e declarar estado de sítio, e assim ele conseguir tanto poder que talvez ele nem não conseguissem realmente mais, de fato, removê-lo de forma alguma, né? Bom, o que a gente sabe é que o Maduro ganhou e a Venezuela perdeu. Perdeu a chance de voltar a ser livre, perdeu a chance de se recuperar economicamente e ver o seu país, então, nas garras de um tirano que não vai sair do poder pelas vias da chamada democracia, ou seja, pela via do voto. Já que em uma ditadura, quem é que vai acreditar em uma votação? Fica apenas de enfeite para a chamada comunidade internacional ver, criticar, e assim o país segue sendo afundado e sem chances de voar novamente. Se podemos pensar em um futuro para a Venezuela de Nicolás Maduro, é apenas um: Maduro não sairá do poder. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal aqui no YouTube que tem o meu nome, Bárbara Martinelli. Ele tá aqui na descrição do vídeo. Não deixa de conferir e assista, obviamente, os meus vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!